só fazer um solinho, que você coloque a mão no coração aí, feche os teus olhos e cante o refrão dessa música. Que você peça, que você deseje abrir o coração, abrir o teu coração nessa noite para acolher a graça de Deus. Porque o que o Senhor colocava no meu coração é que o céu se abre sobre esse lugar nessa noite e muita graça será derramada. E nós receberemos as graças na medida que eu me abrir. Então, se é um potinho, eu vou receber essa graça. Mas se for uma piscina, a graça vai ser abundante. Então, deseje isso. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Reconheça isso, que é o braço forte do Senhor que realiza em nós. Pois com teu braço forte E Ele que nos ergue do chão. me ergues do chão. Mais uma vez, reconheça esse poder de Deus. Pois com teu É o braço forte do Senhor. realizas prodígios. É o braço forte do Senhor que nos Pois ergue do com teu chão, braço forte, que nos coloca de pé. me ergues do chão. Amém? Eu quero convidar você a pegar a palavra no Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículo de 1 a 12. Foi o Evangelho de sexta-feira, esse Evangelho. E eu pedia para o Senhor, o que o Senhor quer para esse encontro? E não vinha a palavra, não vinha, só vinha assim, decisão, esperança. E eu não entendia. Eu disse, Senhor, mas eu quero a palavra, quero rezar com a palavra. E aí na sexta-feira, na ânsia, Deus me deu essa palavra. Então vamos lá. Alguns dias depois, Jesus entrou novamente em Cafarnaum. E souberam que ele estava em casa. Jesus vinha, ele curou a sogra de Pedro, para nós entender um pouquinho, né? Ele estava em Cafarnaum, ele curou a sogra de Pedro e ele atravessou o rio, o mar, né? E aí ele volta para Cafarnaum. E aí ele está ali. Alguns dias depois, Jesus volta. E ele está lá na casa, está em uma casa. Nós estamos aqui nesse rincão, que se faz uma casa, para que nós encontramos com o próprio Jesus. E aí diz assim: reuniram-se uma tal multidão que não podiam encontrar lugar nem mesmo junto à porta, e ele os instruía. Então imagine aí essa casa cheia, esse rincão cheio, porque eles souberam que Jesus estava ali naquele lugar. E eles tinham sede, eles buscavam, eles queriam conhecer Jesus, porque Jesus já tinha estado naquela cidade. E eles ficaram sabendo da fama de Jesus. E eles queriam conhecer Jesus. E aí, quando eles ouviram assim, vai ter um encontro, primeiro encontro Água Viva de 2024. Eles queriam encontrar com Jesus. E aí estava cheia aquela casa e que ninguém mais podia entrar. Trouxeram-lhe, aonde que eu parei? Aqui. Trouxeram-lhe um paralítico carregado por 4 homens. Como não pudessem apresentá-lo por causa da multidão, descobriram o teto por cima do lugar onde Jesus se achava e por uma abertura desceram o leito
que jazia o paralítico. Jesus, vendo-lhes a fé, disse-lhe ao paralítico: Filho, perdoados te são os pecados. Ora, estavam ali sentados alguns escribas que diziam uns aos outros: Como pode este homem falar assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Mas Jesus, penetrando logo com o seu espírito no seu íntimo, nos teus íntimos pensamentos, disse-lhes: Por que pensais isso nos vossos corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: Os pecados te são perdoados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que conheçais o poder concedido ao Filho do Homem sobre a terra, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. No mesmo instante, ele se levantou e, tomando o leito, foi-se embora, à vista de todos. A multidão inteira encheu-se de profunda admiração e puseram-se a louvar a Deus, dizendo: Nunca vimos coisas semelhantes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, primeiro vamos conhecer esse lugar, né, que nos traz esse evangelho. Era uma casa, a gente já sabe, cheia de uma multidão que tinha sede de ouvir Jesus. E ali, essa casa não permitia mais ninguém chegar, porque até a porta estava lotada. Então imagine nós aqui, com esse calor danado que está, uma multidão, que às vezes essa distância que você está do irmão, você já está fervendo, porque o irmão, né, o fogo do Espírito Santo já encheu ali, já. Imagine mais juntinho. Por quê? Porque aquele povo tinha sede da verdade. Tinha sede de encontrar com a palavra, com o próprio Jesus, que é essa palavra. Porque ele ensinava e eles encontravam a verdade que havia no coração deles, encontrava a verdade que é o Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí esses 4 amigos que trazem esse homem. Muitas vezes a gente já ouviu esse evangelho, a gente já meditou. Ah, mas quem que é esse amigo que te leva para Jesus? Tudo bem. Mas aí eu refletia de outra forma. Deus me deu uma graça assim de olhar de outra forma para esse evangelho, que eu nunca tinha olhado. Esses amigos, eles não desistiram. No primeiro obstáculo que teve, eles não desistiram de levar esse paralítico até Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele tinha poder. Nós já conhecemos toda a história e nós já sabemos e conhecemos que Jesus, ele tem poder. Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Então ele tem poder de estar em todos os lugares. Ele tem a sabedoria de conhecer o nosso coração. Ele pode todas as coisas. Ele podia simplesmente, um deles, chegar na porta e dizer assim: olha, fala lá para esse homem que está aí ensinando vocês, que tem um paralítico lá naquela casa que precisa ser curado. E nós sabemos, porque nós vivemos uma experiência na comunidade com isso. Quando nós rezávamos pelo pai de uma das nossas irmãs de comunidade, e que eu lembro assim que o Adão falava assim: olha, Jesus, ele está lá em Chapecó, num hospital assim, num quarto assim, o senhor visita ele, o nome dele é assim. Jesus pode, porque Jesus curou. Jesus trouxe de volta com a graça de Deus. Ele trouxe, porque ele pode. Mas o que esse evangelho quer nos ensinar? A perseverança desses amigos, que não pararam no primeiro obstáculo. E aí eles encontraram um meio de fazer com que Jesus olhasse para aquele paralítico.
talvez, se esse paralítico estivesse lá na casa e Jesus curasse, esse mesmo paralítico não ia compreender que era Deus que estava curando ele. Mas ali, quando ele se encontrou com Jesus, o Jesus olhou nos olhos dele e disse assim: os teus pecados estão perdoados. Muitos pecados nossos, só nós sabemos. Alguns a gente até partilha. Ah, eu sou egoísta. Ah, eu sou vaidosa. Ah, eu sou prepotente. Mas e os pecadões que nós temos vergonha de contar que nós cometemos? Mas Jesus conhece o nosso coração. Porque Ele diz no Evangelho, Ele conhecia o coração dos escribas que estavam ali, falando, quando Ele disse: os teus pecados são perdoados, levanta-te. Então, esses amigos, eles não desistiram. E eles foram, abriram o teto e desceram de lá esse paralítico. No momento que o teto se abriu, imagine vocês agora, do nada, cheio, né? Aqui como nós estamos, cheio o rincão, abre-se o teto. Qual que vai ser a reação nossa? Vocês vão continuar olhando para Nancy falando aqui na frente? Não, né? A gente vai olhar para o teto. A gente vai olhar o que está acontecendo aqui nesse lugar. E esse teto que se abre é uma prefiguração da vinda do Espírito Santo. Porque quando Jesus foi batizado, quando Ele prometeu que quando Ele fosse ao Pai, Ele enviaria o Espírito Santo, essa pomba que desce, o céu se abre para derramar a graça. E é isso que Deus colocava no meu coração. Esse teto que se abre para esse paralítico descer é o mesmo teto que se abre aqui nesse lugar nessa noite, para que a graça do céu seja derramada em nós, no nosso coração, na nossa vida, na nossa história, na nossa família, no nosso trabalho, na dificuldade que eu tenho no relacionamento. Vocês vieram aqui e vocês sabem por que vocês vieram? Vocês pararam para pensar quando vocês estavam chegando aqui? Para que eu vim aqui hoje? O Evangelho de hoje, Jesus diz assim: o que vocês estão procurando? Vocês leram o Evangelho, participaram da missa hoje? O que procuras? O que vocês estão procurando? Vocês vieram aqui para ouvir a palavra de Deus? Para ouvir o que Jesus tem para falar? Nós precisamos voltar o nosso olhar para esse céu que se abre para derramar a graça. Mas aí vamos além disso. Quem estava naquele lugar, nem todos eram os que tinham sede de Jesus. Ali estavam os escribas, esse povo que estava esperando Jesus resbalar para dizer: ah, tá aqui, ó, ele resbalou, então agora vamos aprender, vamos levar ele. Eles estavam ali só esperando um escorregão. E aí eu pensava: quem eu sou desse povo que está ali? Eu sou aquele que quer ouvir Jesus falar? Eu sou aquela que tenho sede da verdade para ouvir a palavra dele, que a palavra tem o poder de curar, de salvar, de libertar, de perdoar os nossos pecados? Ou eu estou ali esperando um resbalão de alguém que vem dançar aqui na frente, de alguém que vem tocar aqui? Quantas vezes eu, Nancy, cheguei aqui e olhava e dizia assim: ah, o ministério não fez bem aqui, não fez bem ali. Quantas vezes eu estava em algum lugar só para criticar, mas não para viver,
não para enxergar o que Deus queria falar para mim naquele lugar. E aí eu pensava, sim, é na medida que eu abro meu coração, que eu dou livre acesso para o Senhor, é que Ele vai me mostrando o que Ele quer, aonde Ele quer me levar e o que Ele quer onde Ele me levou. É quando eu dou livre acesso no meu coração, eu consigo experienciar, eu consigo experimentar, eu consigo presenciar o milagre acontecer. Esse coração que é o Rincão hoje, que seja o nosso coração, esse coração que dá livre acesso, para que outras pessoas possam experimentar da presença de Deus no meu coração. Quanto mais eu abro meu coração, quanto mais a casa for maior, mais pessoas poderão entrar, mais pessoas poderão ouvir, mais pessoas poderão experimentar de Deus que habita em nós. Então o nosso coração precisa se dilatar de amor. E o que faz o nosso coração se dilatar de amor? A nossa intimidade com Deus. Aquela casa acolheu Jesus porque o dono da casa foi Pedro e ele teve intimidade com Jesus. A partir de uma experiência que ele viveu, de ser chamado por Deus: Pedro, vem e segue-me, eu te farei pescador de homens. Pedro viveu a experiência com Jesus. Pedro levou Jesus para que a sogra experimentasse dessa graça. E ali ele entendeu que se ele escancarasse a casa dele, porque às vezes a gente leva alguém na nossa casa e só chega na porta e na sala, para dentro não quer que entre. Ah, mas é muita intimidade, beleza? É intimidade. Quem a gente leva as pessoas para dentro da nossa casa, quem a gente confia, quem a gente ama. E aí quando a gente escancara a nossa casa e diz assim: ó, Jesus, essa é minha casa, faz o que o Senhor quiser aqui. E aí Jesus diz assim: vamos reunir esse povo, manda entrar esse povo. Pedro se disse que essa casa é minha. Então aqui muitos vão viver essa experiência. Na medida que eu abro o meu coração, na medida que eu abro a minha casa, eu deixo que outras pessoas vivam essa experiência com Jesus. E aí pensa aí, você tem sido essa casa? O teu coração tem sido essa casa que dá livre acesso para Jesus? Para que outras pessoas vivam a experiência da misericórdia de Deus. Para que outras pessoas experimentem da palavra de Deus, que é o Evangelho. E eu só vou ter a palavra se eu viver a intimidade com Ele na palavra. Como que eu vou dar intimidade para Deus, para Jesus entrar, se eu não conheço Ele? Eu preciso conhecer, eu preciso estudar a palavra, eu preciso ter intimidade com Ele. Porque a palavra do Senhor tem o poder de perdoar os nossos pecados. Está aqui no Evangelho. Paralítico,
Os teus pecados estão perdoados. Levanta-te e anda. A palavra de Deus tem poder. Quando nós temos intimidade com a palavra, Deus vai curando, vai transformando, vai nos libertando, vai nos mostrando a nossa miséria. Quando nós temos intimidade, a palavra de Deus realiza em nós. E eu provo para vocês. Porque quando Deus disse, faça-se a luz, o que aconteceu? A luz se fez. Quando Deus disse, faça-se a água, o mar se abriu. Eu preciso ter essa docilidade de acolher a palavra. E agora, minutos antes de eu estar aqui, eu estava na capela e Jesus me mostrava quem mais teve intimidade e docilidade à palavra dele. Vocês sabem quem foi? Nossa Senhora, a Virgem Maria. Faça-se a luz se fez. Faça-se a água se fez. Faça-se em mim a tua palavra. Foi essa a palavra de Nossa Senhora, a palavra de Maria. E ali ela deu livre acesso para Deus. Ela não sabia, ela mesma disse, mas como isso vai acontecer se eu não conheço homem algum? Mas a docilidade do coração de Maria fez com que a palavra de Deus se cumprisse na vida dela. E eu digo diante de vocês, não é fácil estar aqui. Não é fácil estar à frente de muita coisa. Mas Nossa Senhora diz, seja dócil, Nancy. E só diga para Ele, faça-se em mim, Senhor, a tua vontade. Para que a palavra dEle se cumpra na minha vida. E essa palavra vai nos levar a um lugar prometido por Deus. A um lugar prometido por Jesus. Vocês sabem aonde é? O céu. Muitos daquelas pessoas que estavam lá, depois de viver essa experiência, de ver Jesus curar aquele paralítico, começaram a seguir Jesus, saíram anunciando, Ele perdoa pecados, Ele cura, Ele tem o poder de libertar, Ele tem o poder de curar o cego, de fazer o mudo falar. Ele ressuscita homens. Depois a gente vê, né? Jesus ressuscita Lázaro. Eles começaram a seguir Jesus. Mas muitos do que estavam lá também começaram a perseguir Jesus. Não tiveram essa docilidade de Nossa Senhora. Muitos que presenciaram o milagre que Jesus realizou naquele lugar não tiveram a docilidade de Maria de dizer assim: Jesus, o Senhor tem poder de curar, a tua palavra tem o poder de perdoar os meus pecados, então faça-se em mim a tua vontade, faça-se em mim a tua palavra, como Nossa Senhora fez. E essa docilidade
depois que nós vivemos uma experiência com Jesus, precisa nos levar a ter intimidade com Ele. Porque não basta só seguir Jesus. Nós precisamos conhecer Jesus. O Evangelho de hoje nos fala e vai falar. Quantas vezes nós lermos o Evangelho, que quem seguiu Jesus foi tendo intimidade porque desejou conhecer Jesus. Não basta só seguir. Os discípulos estiveram com Jesus, conheceram Jesus, para daí eles saírem a anunciar. E para conhecer Jesus, para ter intimidade, eu preciso viver segundo a vontade dele. Renunciar ao pecado, renunciar à vida desregrada, porque eu não posso andar no caminho que Jesus está e no mesmo tempo andar no caminho do mundo. Eu preciso mudar de vida. Eu preciso transformar a minha vida. Porque tem um lugar que nos espera. Tem uma terra prometida que nos espera. Tem um paraíso prometido por Deus que nos espera. E a minha alma precisa ter sede desse lugar. Como que eu vou mudar de vida? Como que eu vou ter sede do céu? Mas eu vou buscar as coisas do mundo. E quantas vezes eu nasci? E quantas vezes eu fui e ainda sou? Porque às vezes eu tô aqui. Senhor, é aqui que eu vou. Mas aí eu resbalo. E aí você olha pra mim e diz assim: tá, mas então é um inferno. Como eu ouvia de um amigo. Então ninguém merece o céu. Então tudo perdido, tudo pro inferno. Não. Porque o nosso esforço de abrir o teto, o nosso esforço, a nossa esperança de chegar face a face com o Senhor é que vai ter valor no julgamento. Quando eu morrer, Jesus vai ver quantas vezes eu me esforcei para não cair. Quantas vezes caindo eu me esforcei para levantar e me voltei e disse assim: Senhor, eu pequei. Eu pequei muitas vezes, Senhor. Eu sou essa miséria mesmo. Mas eu preciso da tua misericórdia. E como nós temos uma amiga aqui na comunidade que diz assim: eu sou jaguara mesmo. Né, Juliana? Quantas vezes eu ouvi a Juliana falar isso em pregações. E é bem isso que a gente é. A gente é jaguara mesmo. Que a gente não tem coragem, muitas vezes, de confessar com o mesmo padre. Porque o padre vai saber: ah, mas eu fui lá e confessei uma vez, confessei duas, confessei três, agora eu não vou. Então eu vou esperar na outra chance que eu tiver, porque se for outro padre daí, né? Mas Jesus conhecia o coração de todo mundo. Ele conhece o meu coração. Ele conhece o teu coração. Ele conhece. Assim como ele conhecia o coração dos escribas que diziam: ah, quem é esse que perdoa os pecados? Ele conhecia o coração do paralítico também, que estava em pecado. Que era o pecado que estava causando a paralisia nele. Porque é isso que o pecado faz em nós. O pecado vai nos paralisando. Vai nos impedindo. Ah, mas eu estou em pecado. Ah, mas eu não vou na missa. Porque daí eu não posso comungar. Porque daí o fundador da comunidade vai me ver que eu não estou comungando. Daí ele vai saber que eu caí, que eu não estou na linha. Então eu não vou na missa. Tá, mas eu vou ter que ir na missa porque eu estou em pecado. Domingo é dia de preceito, preciso ir, né, na missa, senão eu estou em pecado mortal, pior ainda, as consequências. E aí eu não vou, não, mas eu não vou na missa. Aí um pecado paralisa outro e o outro pecado e vai virando uma bola de neve. E quando você vê, ao invés de se aproximar dele e dizer assim: Senhor, eu pequei, eu sou fraca demais, eu estou longe dele, cada vez mais longe.
e cada vez mais longe. Existe um lugar, existe uma promessa de Deus para nós. Existe um céu que lá não haverá dor, não haverá choro. Ah, é difícil? Aqui é cruz. É cruz? Sinto muito te dizer. Muitas e muitas igrejas e lugares que nós vamos dizem assim. Eu ouvi de um padre hoje na homilia, ele disse assim, ó, estão levando a igreja a um comércio. Porque eles saem nas portas e dizem assim, você quer curar as tuas enfermidades, você quer ter dinheiro, você quer prosperar, entra aqui, vem aqui, vem aqui. Eu sinto muito dizer para vocês, porque eu vivo essa experiência diária. Seguir Jesus é cruz, porque nós conhecemos um Jesus crucificado. É cruz. Mas eu digo para você também, seguir Jesus é carregar essa cruz, porque nós contemplaremos a face do Senhor no céu. Essa face gloriosa, essa face que se volta para nós nessa noite. Essa face que hoje, lá do céu, faz com que o teto se abra para derramar a graça dele. Nossa esperança precisa ser o céu. Eu preciso desejar todos os dias o céu. E muitas vezes nós somos essa pessoa, esse amigo que leva esse paralítico até Jesus. Eu já vivi, já presenciei aqui nesse lugar algo nesse sentido. Um amigo traz o outro, no momento da oração, o amigo repousa, e aí o outro olha e diz assim, ele viveu a experiência que eu queria viver. Mas não pense que essa graça só serviu para aquele que repousou. Porque se você traz o teu amigo, Deus também vê a fé desses amigos. Porque no Evangelho Jesus diz, a fé deles foi capaz. Eles não pararam no obstáculo, porque foi a fé deles que fez com que o teto se abrisse. Eles acreditaram, não, nós vamos, porque nós precisamos. A que medida nós temos precisado dessa graça? Pensa aí. A que medida? Que ponto que vai a minha esperança de fazer essa experiência com Jesus? Ou ser essa casa que proporciona outros a viver essa experiência com Jesus? Porque a palavra tem um poder em nós. E se eu vivo, se eu experimento da palavra, quando um irmão chega, quando um colega de trabalho chega e diz assim, mas eu estou com um problema lá em casa. Olha, lá na palavra Jesus diz assim, ame a tua esposa, não traia ela. É ou não é? A gente tem a palavra na ponta da língua. É essa palavra que vai fazer com que o outro encontre com Jesus. Então eu também preciso ser essa casa para que muitos vivam essa experiência com Jesus. Quero pedir para o Ministério de Música cantar essa canção e que você possa se colocar em oração com essa canção e desejar esse lugar. Desejar esse lugar que é uma promessa de Deus. Desejar esse lugar
que hoje se abre para derramar graça sobre nós.